Gengis Khan foi um guerreiro tão notável que surgiu até uma analogia curiosa e evidentemente de caráter representativo a respeito dele. Segundo estudo publicado em 2011, entre os séculos 13 e 14, uma quantidade enorme de dióxido de carbono foi misteriosamente removida da atmosfera da Terra. Algo em torno de 700 milhões de toneladas, mais do que o dobro do carbono produzido por todo o Reino Unido em um ano inteiro. Imagine esse know-how nas mãos dos cientistas de hoje em dia, que lutam tanto para combater as emissões de CO2. No entanto, não se tratou nem de know-how, muito menos de tecnologia. Na verdade, esse período de rápida redução do dióxido de carbono atmosférico há 800 anos foi causado por Gengis Khan. E sabe qual foi o segredo para o seu sucesso em eliminar o carbono? Ele matou pessoas, muitas pessoas. Só para citar um exemplo, quando a horda mongol de Gengis Khan varreu a Ásia no século XIII, foi diretamente responsável pela morte de um impressionante número, 40 milhões de pessoas. Isso era mais do que 10% da população global na época. A relação com o dióxido de carbono vem da seguinte lógica. Toda aquela matança desenfreada fez com que vastas extensões de terra anteriormente desmatadas voltassem a crescer novamente, o que, por sua vez, aprisionou o carbono suficiente para reduzir significativamente o dióxido na atmosfera e talvez até resfriar o planeta no processo. Alterar a temperatura de um planeta inteiro apenas matando pessoas é bastante impressionante para qualquer padrão. Mas essa é apenas uma das inúmeras maneiras pelas quais Gengis Khan remodelou nosso mundo. Naquela que é possivelmente a maior história de ascensão social já contada, o grande Khan superou ser abandonado por sua tribo aos 8 anos para forjar um império que, em seu auge, cobria quase 20% da terra do planeta e continha 25% de sua população. Mas, como veremos, Gengis Khan não era apenas um louco com um monte de cavalos com a intenção de ver o mundo queimar. Ele era um estadista séculos à frente de seu tempo, sem mencionar que, possivelmente, foi o maior líder que já andou pela Terra. A vida de Gengis Khan, inclusive de suas origens reais, é envolta em um mistério. Pouco se sabe ou se arrisca a falar sobre a sua infância, mas tudo indica que ele deixou seu clã ainda muito novo e teve que aprender a se defender de alguma forma. Quando ele subiu ao poder no final do século XII, os mongóis não tinham sistema de escrita. E sem o sistema de escrita, foi impossível ter algum relato contemporâneo da juventude de Gengis Khan. O que se sabe a respeito desses primeiros anos vem de um único livro chamado A História Secreta dos Mongóis. E olha só que estranho. Ninguém tem ideia de quem o escreveu, nem mesmo se o que conta é verdade. Dependendo da fonte, Gengis Khan nasceu em 1155, 1162 ou 1167. Ninguém sabe ao certo qual dessas datas é precisa, mas a República Popular da Mongólia celebrou o 80º aniversário de seu nascimento em 1962, portanto, 1162 é provavelmente a melhor aposta. Ele não nasceu com o nome de Gengis Khan, mas sim Temujin. E segundo a lenda, ele veio ao mundo gritando e esperneando, segurando um coágulo de sangue na mão. Será que isso já era um sinal do grande guerreiro que ele se tornaria? Alguns historiadores supõem que, por ser filho de um chefe tribal, Temujin pode ter tido uma vida de relativo privilégio e passou seus anos mais jovens aprendendo os modos das estepes, cavalgando e caçando. Mas devido aos costumes locais e da época, aos 8 anos de idade, Temujin foi prometido à filha de um chefe rival, Bort, provavelmente na tentativa de unir os clãs. A união, porém, foi seriamente comprometida depois que Yesugei, pai de Temujin, foi envenenado por membros de outro clã, os Tártaros. Aquilo foi um grande golpe para o jovem Temujin e, ao mesmo tempo, um desastre para suas perspectivas de carreira. Yesugei tinha 6 filhos na época de sua morte, mas nenhum era velho o suficiente para governar. Isso criou um vácuo de poder dentro da tribo e, como todos bons vácuos, esse sugou especialmente para Temujin. A tribo era composta de vários clãs, formados essencialmente por famílias estendidas. Yesugei era do nobre clã Burjigin, mas também havia membros do poderoso clã Taishiud. Com a morte de Yesugei, os Taishiuds
tomaram o controle. Para amarrar qualquer ponta solta, eles expulsaram os membros sobreviventes da família de Yesugei da tribo, deixando Temujin e seus parentes para se virarem sozinhos. A estepe mongol é um ambiente incrivelmente implacável. O tipo de lugar onde até o mais bravo aventureiro preferiria reservar um bom hotel e arriscar-se do lado de fora. Para uma família abandonada e sem a figura do pai, deveria ter sido uma sentença de morte, mas de alguma forma eles sobreviveram, às vezes se alimentando de raízes quase não comestíveis e as raras frutas que encontravam, e mais tarde, complementando sua dieta escassa com peixes e caça. Mas à medida que Temujin e seus irmãos cresciam, os sonhos de um dia retornar para suas origens e reivindicar seu direito de nascença só aumentavam. Nenhum dos filhos de Yesugei havia esquecido a questão de terem sido abandonados pela tribo. Na pele de Gengis Khan, Temujin seria um dia temido em todo o mundo pela aterradora impiedade que mostrava seus inimigos. E foi naquele exílio que o menino que se tornaria a lenda deu à história seu primeiro vislumbre do que estava por vir. Como filho mais velho de Yesugei e sua esposa principal, Temujin acreditava que ele deveria ser o chefe da família. Mas seu meio-irmão, Better, que era 2 anos mais velho, também tinha uma reivindicação a esse título. Depois de uma série de desentendimentos sobre como dividir a escassa provisão de alimentos da família, Temujin decidiu que era hora de agir. Junto com seu irmão mais novo, ele esperou até que Better estivesse sozinho, então o emboscou e o assassinou a sangue frio. Costumes são costumes e não adianta querer mudá-los. Apesar dele ter cometido um fratricídio, ao invés dele ser penalizado por isso, Temujin acabou sendo reconhecido oficialmente como o chefe da família. Mesmo com apenas 14 anos, as pessoas já começavam a notar Temujin. Não é apenas porque ele estava rapidamente se tornando um caçador habilidoso e um lutador feroz, já que isso era particularmente comum para um garoto de sua idade na estepe mongol, mas sim sua própria personalidade. Quando ele falava, as pessoas ouviam, embora nem todos estivessem felizes em ouvir o que ele tinha a dizer. Quando a antiga tribo de Yesugei soube da crescente reputação de Temujin, perceberam imediatamente que isso poderia significar problemas. Era apenas uma questão de tempo antes que o jovem guerreiro retornasse para reivindicar o que haviam roubado dele. Em vez de esperar que isso acontecesse, sua antiga tribo, ainda sob o comando dos Taishiud, decidiu pelo ataque, invadindo o acampamento de Temujin e o prendendo. Por um lado, é interessante pensar que, ao invés de tê-lo aprisionado, se Taishiud o tivesse executado, o curso da história da humanidade poderia ter sido outro. Temujin foi trancafiado com uma enorme tábua de madeira ao redor do pescoço e ficou sob a vigilância de um só guarda armado. Mas uma tábua de madeira e um único guarda nunca seriam suficientes para conter o garoto que um dia se tornaria Gengis Khan. Temujin esperou até que o guarda se distraísse e então reuniu toda a sua formidável força e atacou, golpeando o guerreiro desprevenido na cabeça e com a tábua de madeira antes de fugir na noite e eventualmente retornar à sua família. Aos 15 anos, Temujin foi oficialmente considerado adulto pela lei mongol. E agora que estava crescido, decidiu que era hora de começar a tentar conquistar o mundo. Mas primeiro, ele precisava resolver uma questão com uma garota. Apesar de não tê-la visto desde que ela tinha 8 anos e agora adolescente, Bort ficou encantada ao ver seu antigo amor vivo e bem. Os dois se casaram logo, exatamente como Yesugei havia planejado. Como presente do sogro, Temujin ganhou um manto elegante feito de zibelina negra, a pele mais valorizada na estepe mongol. Mesmo assim, Temujin daria esse mesmo presente como presente a outra pessoa, um velho amigo de seu pai chamado Togrul Khan, de uma poderosa tribo chamada Kheraites. Togrul ficou encantado com o presente e rapidamente tomou Temujin sob sua proteção. Pouco tempo depois, o acampamento de Temujin foi atacado por um grupo de invasores da tribo Merkit. Não por coincidência, a tribo Merkit era a mesma da qual Yesugei havia sequestrado a mãe de Temujin há mais de 15 anos. Acontece que eles não tinham esquecido e voltaram para se vingar. Mas o objetivo deles não era a mãe de Temujin, mas Bort, sua esposa. Além de sequestrá-la, eles a forçaram a se casar com um dos seus. Era um clássico. Você rouba a minha esposa, eu roubo a sua. Temujin estava se divertindo nas montanhas com seus amigos durante o ataque, mas quando soube do que aconteceu, foi direto a Togrul e implorou por ajuda. O senhor da guerra deve ter ficado muito satisfeito com o presente, porque não só concordou em ajudar, mas se ofereceu para liderar pessoalmente um exército de 20.000 homens
para resgatar Bort. Ele também persuadiu Jamuka, um velho amigo de Temujin que havia se tornado líder da tribo Jadaran, a comprometer outros 20.000 homens para a causa. Agora pense no tormento pelo qual os Merkits passaram. 40.000 homens furiosos, surgindo no horizonte para resgatar o que eles haviam sequestrado, só indicavam uma coisa: eles haviam cometido um erro, um grande erro. Os Merkits foram praticamente atropelados pela coalizão de Temujin. Bort foi resgatada, embora houvesse uma pequena complicação. Ela estava grávida. Os historiadores não sabem se o filho era de Temujin ou do guerreiro Merkit com quem Bort foi forçada a se casar. Mesmo assim, Temujin, um homem honroso, criou o filho como seu. Essa batalha estabeleceu o jovem Temujin como uma força na estepe mongol pela primeira vez. Ele havia feito alguns aliados poderosos e estava rapidamente formando um exército formidável de combatentes. Porém, apenas um ano após o resgate de Bort, as coisas deram errado novamente. Desta vez começou com uma desavença. Temujin e Jamuka haviam sido amigos de infância. Como muitos jovens que crescem juntos, havia uma certa rivalidade amigável entre eles. Mas com um pouco de poder e ego na mistura, até a rivalidade mais amigável pode azedar. Segundo a versão mais comum da história, as coisas chegaram ao ápice quando Jamuka fez um comentário depreciativo sobre a escolha de acampamento de Temujin. Palavras foram trocadas, punhos foram agitados, mães foram insultadas. E quando os dois se separaram, eram inimigos mortais. Veja isso como a versão mongol do século XII de Harry Potter e Lord Voldemort. Nenhum poderia viver enquanto o outro estivesse vivo. O inevitável confronto entre os dois ocorreu em 1187, quando suas respectivas forças se encontraram na batalha conhecida hoje como a Batalha de Dalam Bayut. Considerando que o homem que se tornou Gengis Khan é um dos generais mais famosos que já existiram, você provavelmente assume que Temujin derrotou Jamuka rapidamente. Mas, surpreendentemente, foi quase o completo oposto. Apesar de os dois exércitos serem equilibrados, Temujin saiu tão derrotado que foi praticamente extirpado dos livros de história. Isso porque, durante os 8 anos seguintes, ele simplesmente sumiu dos mapas. Hoje em dia, muitos historiadores acreditam que ele foi forçado a fugir para a China, onde foi feito escravo pelos imperadores da dinastia Jin. Outros pensam que ele estava apenas esperando em um canto remoto da estepe mongol, enquanto lentamente reconstruía suas forças. Independentemente do que ele estava fazendo durante sua década de ausência, em 1195 Temujin voltou à estepe com uma palavra em mente: vingança. A história não conta, mas de alguma forma Temujin conseguiu formar um novo exército e logo se uniu novamente a seu velho amigo e mentor Togru. Temujin voltou em uma versão atualizada. Ele sempre foi um homem implacável, mas quando travava guerras pela estepe ao lado de Togru, elevava sua característica a um novo patamar. Ele não se contentava apenas em derrotar seus inimigos. Ele buscava destruí-los completamente. Quando todos os guerreiros de uma tribo rival estavam mortos, Temujin tomava suas mulheres como espólio de guerra e ordenava que seus homens matassem todos, exceto os mais jovens. A forma brutal com que tratava os inimigos tinha um objetivo: garantir que os mais jovens não se vingassem dele futuramente. E, de fato, a mensagem era clara. Qualquer um que se opusesse a ele e perdesse não poderia esperar misericórdia. Eles e suas famílias seriam apagados da face da terra. Talvez não seja nenhuma surpresa o que eu vou falar, mas muitas tribos se juntaram à causa de Temujin sem qualquer resistência. A cada vitória, a incipiente horda mongol de Temujin se transformava em uma das forças de combate mais formidáveis já reunidas. Mas essa transformação não era apenas marcial, era social também. Como muitas sociedades da época, as tribos mongóis eram estruturadas em torno de classes sociais. Os papéis mais importantes eram dados às pessoas com status social mais elevado. Mas Temujin fez as coisas de maneira diferente. Ele promovia pessoas com base apenas na habilidade. O exemplo mais famoso é provavelmente Subotai. Nascido de um ferreiro, na maioria das tribos mongóis, ele não teria chance de subir na hierarquia. Mas na meritocracia de Temujin, Subotai se tornou o principal estrategista militar do Império Mongol. Hoje, ele é amplamente considerado um dos maiores generais que já existiram, creditado com a conquista de mais territórios do que qualquer outro comandante militar na história. Outra inovação de Temujin foi na divisão dos espólios de guerra após uma vitória. De acordo com a tradição mongol, grande parte do saque normalmente ia para o chefe da tribo, com o restante sendo
sendo distribuído entre os homens. Temujin, por sua vez, dividia seu saque de forma igualitária, não tomando mais para si do que dava ao soldado mais humilde. Essas e outras reformas funcionaram muito bem. A ordem crescente de Temujin era mortal, mas feralmente leal a ele. Mas havia um pequeno problema. De um modo geral, as reformas de Temujin criaram uma sociedade mais justa, onde o homem comum tinha as mesmas oportunidades e podia esperar as mesmas recompensas que um príncipe de alto nascimento. Muito bom, né? Concorda? Mas a nobreza mongol, por outro lado, não estava muito contente. Para eles, Temujin não estava apenas unindo as tribos mongóis, ele estava iniciando uma revolução em grande escala. Essas mudanças nas normas sociais estabelecidas há muito tempo fez com que alguns dos aliados mais antigos de Temujin, incluindo seu velho amigo Togrul, se voltassem contra ele. Mas já era tarde demais para parar o homem. Togrul foi derrotado e, em 1204, tudo o que restava entre Temujin e a unificação dos mongóis era um homem, Jamukha. O maior inimigo de Temujin havia sido nomeado Khan das 13 tribos restantes que ainda não estavam do lado de Temujin. E era apenas uma questão de tempo antes que os dois homens se encontrassem novamente no campo de batalha. Após a batalha de Dalam Baljut, Jamukha se mostrou ser um pouco mais idiota e muito mal vencedor. Talvez se ele tivesse sido menos arrogante, mas, ao invés disso, ele brutalmente assassinou 70 dos soldados de Temujin, fervendo-os, vivos. Isso, claro, não caiu muito bem. Por isso, quando Temujin apareceu novamente em 1195, muitos dos generais mais importantes de Jamukha imediatamente desertaram para o lado de Temujin. Jamukha ainda tinha a força maior, mas as deserções inclinaram a balança, e embora os detalhes da batalha tenham se perdido na história, o resultado foi claro. Temujin obteve uma vitória decisiva, terminando com Jamukha decapitado. Até 1206, as tribos espalhadas pela estepe mongol estavam unidas sob um único governante. Para honrar sua vitória histórica, Temujin recebeu um novo nome, um nome que ainda ecoa pelos corredores da história 800 anos depois. Gengis Khan. Segundo alguns tradutores, o significado mais próximo para esse nome é governante universal. A esta altura, Temujin ou Gengis Khan já estava em guerra constante por pelo menos 30 anos. E mais que qualquer outro guerreiro, ele tinha uma inestimável experiência. A horda mongol de Gengis Khan é frequentemente retratada como uma força imparável que atropelou vários em seu caminho através da Eurásia. Não pelo número de homens, já que na maioria das vezes os mongóis estavam realmente em grande desvantagem numérica em relação aos seus inimigos. Gengis Khan não venceu porque seu exército era maior. Ele venceu porque era melhor organizado, melhor liderado e cheio de homens que eram quase patologicamente leais. Os mongóis também tinham algumas vantagens únicas que poucas outras forças militares na história podiam igualar. Inúmeros exércitos, tanto antigos quanto modernos, foram derrotados não no campo de batalha, mas por questões de logística, uma vez que alimentar e suprir um grande exército não é tarefa fácil. E conforme você avança mais profundamente no território inimigo ou adiciona mudanças climáticas à equação, isso se torna ainda mais desafiador. Mas com o exército mongol era diferente. Esses homens eram especialistas em caça e coleta, perfeitamente adaptados à vida nômade na implacável estepe mongol. Enquanto se espalhassem um pouco durante o deslocamento, eram essencialmente autossuficientes. Os cavalos se alimentavam do que estava próximo e os homens caçavam, pescavam e colhiam conforme necessário. A história mostrou que a linha de suprimentos de um exército muitas vezes é seu ponto fraco, mas os mongóis não tinham linhas de suprimento. Simplesmente não precisavam delas. Assim, Gengis Khan fez seu nome e conseguiu carimbá-lo nos livros de história para sempre. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre o guerreiro mais implacável que já existiu. Até a próxima.